Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre a síndrome pós-Covid, já que 20 a 30 das pessoas que tiveram Covid devem sofrer com esta síndrome. Atualmente, um grupo de médicos brasileiros está estudando cientificamente essa condição no Reino Unido. Ela já é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Em alguns países, há laboratórios para tratar esses pacientes de forma específica. Para entendermos mais sobre o tema, eu converso agora com o médico pneumologista, Dr. Ronaldo Queiroz, um dos médicos, um dos poucos médicos com formação em pós-Covid. Bom dia, Ronaldo. É um prazer te receber aqui para falar de um assunto tão importante. Explica para a gente o que é essa síndrome pós-Covid que acomete um número significativo de pessoas, né? Bom dia, Ricardo. O prazer é meu estar aqui mais uma vez e de um assunto importante, porque nós acabamos há pouco tempo de sair da pandemia da Covid, que teve o seu ápice entre 2020 e 2021, com variantes agressivas que levaram muitas pessoas para o hospital, necessidade de antibióticos, oxigênio, UTI, ventilação mecânica e milhares... Uma verdadeira guerra, né? Uma guerra de óbitos. Foi um ano difícil, 2020, 2021, também pela agressividade das variantes do SARS-CoV-2, o Covid-19. Então, esse é o primeiro ponto. E a síndrome pós-Covid é uma situação já bastante diferente e que ocorreu, foi descrita a partir de 2022. Passamos 2022 inteiro, agora 1 ano e meio, nós já temos uma definição clara do que seria a síndrome pós-Covid, por que ela ocorre, a sua fisiopatologia e o seu tratamento. Então, antes de dizer... Vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui ao longo do programa, né, Ronaldo? Porque a população sabe e sente isso. A prevalência é muito alta. É assim, durante o surto da pandemia 2021, nós tivemos muitas sequelas, que é um pós-Covid chamado estrutural. Alterou a estrutura pulmonar com a fibrose pulmonar, que foi a sequela principal durante a pandemia. Inclusive, depois de alta, muitas pessoas necessitaram de fisioterapia, de recuperação, de reabilitação pulmonar. Verdade. Isso é um pós-Covid estrutural. A estrutura foi comprometida pela inflamação. A síndrome pós-Covid, não. A síndrome pós-Covid atual, e ela acompanha os pacientes, inclusive os que tiveram a Covid leve, que a partir de janeiro de 22 nós temos a variante Ômicron, que é uma variante muito leve, que não atinge os pulmões, e os sintomas são como uma síndrome gripal. Dor de garganta, mal-estar, nariz escorrendo, e essas pessoas que estão e tiveram este quadro, mesmo leve, podem depois de 2 a 3 meses apresentar sintomas que são os sintomas da pós-Covid e sintomas esquisitos. Existe uma base. Síndrome pós-Covid seriam aqueles pacientes que venceram a Covid, que já estão retornando ao mercado de trabalho, à sua vida normal, porém, depois de 2 a 3 meses, ele começa a ter sintomas e, especificamente, os principais. O brain fog, que é névoa cerebral, é aquele paciente que tem lapsos de memória, esquecimento, dificuldade de concentração e até alterações de depressão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo pilar do pós-Covid é a fadiga crônica. Fadiga crônica não é cansaço. Fadiga crônica é aquela situação onde o paciente ele não está animado, é uma coisa corporal, é aquela coisa que você chama o paciente, vamos fazer um passeio, você precisa descansar, está trabalhando muito. Fala, não, eu prefiro descansar esse fim de semana, eu vou estar bem, segunda eu volto ao trabalho. E ele acorda na segunda igual ou pior ao que ele estava. Desanimado, dores no corpo, um mal-estar geral.
Esse diagnóstico de fadiga crônica é muito importante. No pós-Covid, fadiga crônica e névoa cerebral, esquecimento, dificuldade de concentração são os principais sintomas. Junto disso, vem outros sintomas inespecíficos, porém muito frequentes. E os mais frequentes são palpitação, tosse, dificuldade de respirar, dor no tórax, dor nas costas, dores articulares, alterações na menstruação das mulheres e alterações no sistema emocional com depressão. Então, a associação da fadiga crônica, dessa alteração de concentração e memória e outros sintomas esquisitos, clinicamente constituem o diagnóstico do pós-Covid. Dá para chamar de Covid longa, como alguns querem? É o que tem sido. A síndrome pós-Covid é um nome brasileiro, jabuticaba, é nosso. Nós é que tratamos de síndrome pós-Covid. Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu gravei no meu canal de pneumologia foi em janeiro de 21, foi síndrome pós-Covid. E agora não. No mundo todo é long COVID, como eles falam, a Covid longa, e são sinônimos, a mesma coisa. Agora, Ronaldo, o diagnóstico é difícil, porque pode ser confundido, não são sintomas específicos, né, da Covid, mas obviamente que a experiência clínica ajuda muito, né? Essa é a preocupação. O diagnóstico são esses sintomas. Principalmente, Ricardo, o diagnóstico é clínico. É aquela pessoa que quando chega ao consultório, a partir do momento que você começa a atender essas pessoas, ela faz uma fala resumida e diz assim: doutor, eu estou esquecida, eu estou cansada, eu estou desanimada, estou com dores, eu não sou mais a mesma pessoa. O próprio paciente descreve clinicamente a síndrome. E então o diagnóstico clínico ele tem um papel fundamental para que você possa ajudar essas pessoas. Porque apesar de não levar a óbito, não levar ao hospital, internações, quer dizer, não matar o paciente como a Covid, doença, ela é incapacitante. Então as pessoas perdem condições de trabalho, faltam ao trabalho, faltam às escolas, às suas atividades habituais. Tanto que você mencionou de uma forma muito interessante, eu queria ressaltar, no Reino Unido, Inglaterra, no Reino Unido, hoje a principal causa de afastamento do paciente do trabalho, quer dizer, aqui no Brasil você tira até 15 dias, o patrão paga para quem é trabalhador e depois de 15 dias vai para o INSS. É verdade. Afastamento de 60, 90 dias, que é o que, em média, a gente gasta para recuperar o paciente no pós-Covid. Na Inglaterra, no Reino Unido, já é a primeira causa de afastamento. Então, essa é uma preocupação de trazer essas informações, primeiro porque é desgastante para o paciente, para a família, é doloroso um paciente com pós-Covid, com esse quadro que eu disse. E segundo, nós estamos diante de uma bomba prestes a explodir, porque a prevalência é muito alta. O número de pessoas que fatalmente desenvolverão algum sintoma, algum grau de pós-Covid, ele é muito grande. Essa indicação de 20% a 30% foi de um documento elaborado já há meses pela Organização Mundial de Saúde. Pós-Covid não é uma invenção de novos cientistas, é uma doença hoje já, aliás, a doença mais nova do mundo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, é uma realidade que precisa ser encarada. A Covid foi embora, deixou um rastro, e esse é as sequelas. 5% dos problemas da Covid foram aquela sequela da fibrose. Sim. 80%, 85% são pós-Covid desse que estamos falando agora, que tira o pessoal do trabalho. O bom de te entrevistar é que a gente faz uma pergunta, você dá conta do programa inteiro, a gente vai fazer um intervalo, já voltamos. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora.
de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto imobiliário para conectar ambientes e pessoas. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje falando sobre síndrome pós-Covid, e para isso a gente recebe o Dr. Ronaldo Queiroz, que é médico pneumologista. Ronaldo, síndrome pós-Covid, dá para identificar os pacientes que têm propensão, que têm uma tendência a desenvolver? Não. Não dá? Não dá. Até em crianças já temos casos descritos, mas os adultos são os principais. E só para complementar um pouco, eu disse da Organização Mundial de Saúde, agora, essa semana, um estudo recente mostrou, Ricardo, que a prevalência está entre 50% e 70%. É gigante. É muito grande, então muitas pessoas vão acabar tendo prejuízo e esse problema de afastamento do trabalho é um problema econômico Ronaldo, seríssimo, né? Com certeza, né? E, por exemplo, nós estamos há um tempo com muita tranquilidade em relação aos casos de Covid. Há um tempo para que essa síndrome pós-Covid apareça. Olha, eu tive Covid há um mês. Quanto tempo pode levar para aparecer a síndrome? Na definição da Organização Mundial de Saúde, são sintomas que aparecem após o 3º mês da doença. Mas nós já sabemos na prática clínica diária, na experiência, que isso é atemporal. Por quê? Porque agora com a Ômicron, você pode ter tido, nós estamos no mês de junho, você pode ter tido um Covid em março. E teve alguns sintomas, garganta raspando, nariz escorrendo. Nem pensou no Covid. E não, fez o teste e foi lá em março positivo. Quando chegou abril, 45 dias depois, devido à mudança das subvariantes, você tem um outro covidinho, que a gente fala.
e ele quase foi assintomático. E ele apresenta o pós-Covid. Então, não há um tempo específico, mas em média, 2, 3 meses depois, começam a surgir os sintomas. Que vírus danado, hein? Ronaldo, Pois é. impressionante. Você imaginou um dia que nós enfrentaríamos um vírus terrível como esse? Não. É impossível imaginar. Mas pior do que o vírus foi o tratamento político que deram à doença, não só no Brasil, no mundo todo, né? Com grandes reflexos. Mas o vírus ele é tão grave, e aí eu volto à definição do pós-Covid. Então, no fim, o que é e por que ela ocorre? A pós-Covid é quando você tem circulando no organismo, na nossa circulação, fragmentos do vírus. Então, ele é perigoso até morto. Que leva uma resposta Então, inflamatória. Uma resposta inflamatória muito grande, e essa hiperatividade imune faz com que os fragmentos do vírus dentro de células do nosso sistema imune provoquem uma endotelite, uma inflamação de todos os vasos do corpo. Por isso, daí essas os manifestações tão abrangentes, né? Do cabelo à ponta do pé. Se você tiver uma inflamação, e não são os vasos grandes. Uma das dificuldades do diagnóstico é, se tem uma suspeita de uma embolia pulmonar, nós fazemos exames de imagem, angiotomografia, nós podemos fazer uma arteriografia pulmonar e você vê coágulos. E os coágulos no pós-Covid, Ricardo, eles são microscópicos, então não é possível fazer o diagnóstico, na maioria dos casos, por imagem. Mas os efeitos são muito grandes. Então, uma pequena alteração no vasa nervorum, que é o vasinho que irriga lá o nosso sistema, o encéfalo, o sistema nervoso, pode alterar a memória, o comportamento, a concentração. Nos músculos, a dor muscular. Nas articulações, as dores articulares. E isso que também leva à dificuldade, e daí a importância da população conhecer, porque você acaba procurando um neurologista, você procura um reumatologista, você faz exames específicos, uma ressonância nuclear magnética, uma bateria de exames grande para ver se tem alguma doença reumática, e tudo vem normal. E o paciente é tido até como se ele estivesse inventando, que ele estivesse depressivo, acaba ganhando antidepressivo e umas gotinhas de Rivotril para dormir à noite. Quando, na verdade, ele está desenvolvendo uma síndrome que nós já conhecemos até o mecanismo. A gente vai fazer um breve intervalo e volto para falar do tratamento, prevenção, enfim, do futuro. Já voltamos. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Você saberia dizer as 2 coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso,
Contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Ronaldo Queiroz para conversar sobre síndrome pós-Covid. O Dr. Ronaldo é médico pneumologista e a gente já percebeu que ele fala muito bem, até facilitando a vida do entrevistador. Ronaldo, como é que a gente faz para tratar a síndrome pós-Covid? E mais, dá para, no decorrer da infecção, né, inicial, fazer algo que evite o desenvolvimento da síndrome pós-Covid? Mais um artigo que foi publicado essa semana, um estudo retrospectivo, ou seja, estudaram mais de 15 mil pacientes que tiveram a Covid grave entre 2020 e 2021 e identificaram baixos níveis da vitamina D. Tá. Inclusive nos pacientes que desenvolveram quadros mais graves e foram para a UTI. Então, como é uma doença muito nova, é uma doença que não tem nem o CID, nós vamos avançar muito ainda. Mas, em princípio, você tem algumas situações que poderiam especularmos de que uma diminuição de vitamina D seria uma das causas, mas isso não está definido não, Ricardo, ainda não. Não está definido. E o tratamento? Eu só queria lembrar do diagnóstico, falha minha, que é clínico, claro, principalmente. Exames laboratoriais muito inespecíficos. Exames de imagem também podem ajudar. Entretanto, hoje, nós já temos esse grupo que trabalha com pós-Covid, foi desenvolvido em CELDEX, uma universidade americana, o que é chamado um painel de citocinas. Então, você retira o sangue, até acessível ao Brasil, a gente consegue mandar por laboratórios credenciados, eles fazem um mapeamento de ver como é uma doença inflamatória, quais são as substâncias inflamatórias que estão elevadas no paciente, e aí é o padrão ouro hoje para se fazer o diagnóstico, mas só usamos em casos muito refratários. Aqueles que nós começamos o tratamento e depois de 6 semanas da primeira fase de tratamento, mais 6 semanas, se ele persistir com sintomas graves,
aí nós vamos fazer o diagnóstico pelo painel de citocinas. Com relação ao tratamento, Ricardo, veja, nós temos 3 fases de tratamento. Logo que o paciente vem à primeira consulta e nós já fazemos um diagnóstico clínico, o tratamento 80% ele é baseado em suplementação. A base é desinflamar o paciente. E é um tratamento multidisciplinar. Por exemplo, o nutricionista tem um papel importantíssimo, porque nós precisamos de uma dieta anti-inflamatória, de uma dieta anti-histamínica, alimentar-se bem, corrigir a disbiose, que é o problema intestinal quando as bactérias do mal acabam sendo em maior número que as bactérias do bem. O intestino é muito importante na nossa saúde. E você leva suplementação, que são suplementos específicos com o objetivo de desinflamar o endotélio do paciente. Desinflamando, os sintomas vão diminuindo. 70%, 80% de suplementação. E alguns medicamentos que nós usamos também com o mesmo objetivo, que é diminuir a inflamação, podem ser associados nessa primeira fase. Essa é a base do tratamento. Se depois de 6 semanas o paciente ainda tiver refratário e o quadro for mais duro, mais forte do que a gente imaginava, aí nós temos outros medicamentos, mas com o mesmo objetivo, desinflamar o endotélio, porque é de lá que vêm os sintomas. Ronaldo, o que está acontecendo no Reino Unido pode acontecer no Brasil e no resto do mundo, né? De uma abstenção, do absenteísmo, né? Corrigindo, importante, né? O problema é social e econômico. Pessoal também, porque quem tem pós-Covid sofre muito, viu, Ricardo? E ele tem uma dificuldade muito grande de ter o seu diagnóstico feito. Os médicos, por não estarem ainda familiarizados com o pós-Covid, têm dificuldade de encontrar uma saída. Com relação à doença, por ela ser incapacitante, as pessoas são afastadas do trabalho por 60 a 90 dias. Então a Inglaterra está saindo na frente. Eles já têm uma unidade em Londres específica para o tratamento do pós-Covid e qualificando os profissionais médicos do Reino Unido para identificar esses pacientes e encaminhar para um ambulatório especial. Não só o Brasil, todos os países, nós não temos ainda notícia de nenhuma estrutura de política pública na saúde para atender a esses pacientes. Vale aqui uma nota importante, a Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul, sensível na pessoa do deputado Júnior Mock, nós conversamos sobre isso após uma entrevista sobre o assunto e ele se mostrou bastante interessado, está trabalhando para que Mato Grosso do Sul eventualmente possa ser o primeiro estado do Brasil a qualificar a rede assistencial do SUS e instituir um ambulatório específico, especializado em pós-Covid, provavelmente no hospital regional, que é o hospital que é o centro do sistema de saúde pública do Estado, e para atender essas pessoas. Eu acho que nós precisamos ser mais proativos, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, porque o prejuízo é muito grande para as pessoas e para o sistema econômico. Com certeza, Ronaldo. Quero agradecer muito a oportunidade de te ouvir mais uma vez aqui no programa. Eu tenho certeza que foi de grande importância para todo mundo. E eu que agradeço a oportunidade de trazer essas informações para a população. Muito obrigado, viu, Ricardo? Agradeço a vocês que todos os dias nos acompanham aqui na TV MS Record e sabem que a gente trabalha para levar informação de qualidade que ajuda a melhorar o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Essa é a nossa grande missão à frente do Saúde Algo Mais. Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.